Volvo, pela segurança de todos. Olha, gente, a gente começa o programa de hoje falando da CPI da Covid-19. Em depoimento à comissão, o empresário Carlos Wizard, apontado como um dos integrantes do chamado Gabinete Paralelo, não respondeu a nenhuma pergunta dos senadores. Paulinha, mas antes do silêncio, teve uma fala inicial, né? O que foi que ele disse? Teve. Então vamos começar antes da fala ainda, quando o empresário Carlos Wizard chegou para depor ali na CPI da Covid, nessa quarta-feira, carregando uma placa com a inscrição Isaías 41:10, em referência a um versículo bíblico. Versículo esse que diz: "Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa." Bom, essa reunião aí da CPI da Covid da quarta, dedicada ao depoimento do empresário Carlos Wizard, durou 5 horas. Foi bastante tempo ali de duração. E ele foi questionado pelos senadores, como aconteceu em outras sessões, sobre diversos temas. Mas o Wizard repetiu pelo menos 70 vezes que iria permanecer em silêncio. E você sabe que já tem até um funk? Quem produziu, vou até dar os créditos aqui, para vocês entenderem também, né? Foi a Rádio PT. Olha que funk aí. Pode tocar, gente. Vou permanecer, vou permanecer, e depois vou permanecer, mas sim, vou permanecer em silêncio. Vou permanecer, senhor senador, vou permanecer, ou seja, vou permanecer, vou permanecer em silêncio. É isso, ele permaneceu em silêncio. Então, aí os senadores faziam, né, as suas perguntas, falavam um pouco, tentavam provocar para ver se ele vinha, se ele falava alguma coisa, e ele invocava aí essa questão do silêncio. O Wizard foi convocado para esclarecer alguns pontos na CPI. Entre esses pontos, integrar o gabinete paralelo, que teria assessorado o presidente Jair Bolsonaro em assuntos relacionados à pandemia, financiar a difusão nas redes sociais de conteúdo falso sobre a Covid, incentivando o uso de remédios ineficazes contra a doença. Aí, o depoimento do Wizard estava marcado para o último dia 17. Ele não compareceu, então ele teve que ir ali mediante uma condução coercitiva, né, que foi aí dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E aí ele explicou que ele não compareceu porque estava nos Estados Unidos cuidando do pai, que já é idoso, da filha que estava grávida, então foi por isso que ele não compareceu. E aí a gente vai ouvir um pouquinho do início desse pronunciamento. Foi o único momento em que ele disse, em que ele falou alguma coisa na CPI. Ele estava contando ali de um momento que era a entrada do Nelson Teich como ministro da Saúde, do Pazuello como secretário executivo da pasta e de uma conversa do Pazuello com ele, que pedia para que ele apoiasse os trabalhos de contenção da pandemia e para salvar vidas no Brasil, ao que o empresário respondeu. Vamos conferir. Eu disse, pode contar comigo em 2 condições. Primeiro, eu quero servir como voluntário, empreendedor social, sem nenhum vínculo com o Ministério da Saúde, sem nenhum vínculo com o governo federal ou qualquer órgão público. Condição 2, quero servir de forma pro bono, ou seja, sem remuneração. Ele disse, ok, estamos combinados. Baseado nisso, tem um terceiro aspecto que eu gostaria de citar aos senhores. E isso me deixa bastante indignado, senhores senadores e senadoras. A minha disposição de servir o país, combatendo a pandemia e salvar vidas, faz com que eu seja acusado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Eu afirmo aos senhores, com toda a veemência, que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo. Se porventura esse suposto governo paralelo existiu, ou melhor, gabinete paralelo existiu, eu jamais tomei conhecimento ou tenho qualquer informação a esse respeito. E digo mais, jamais fui convidado, abordado, convocado para participar de qualquer gabinete paralelo. E essa é a mais pura expressão da verdade.
Alguém vai dizer, mas você esteve junto com o presidente da República. Afirmo a esta comissão parlamentar de inquérito que jamais, em tempo algum, nunca participei de uma única sessão em privado, nenhuma reunião em privado, nenhum momento particular com o presidente da República. Participei, sim, de eventos públicos, onde o presidente estava presente, não somente ele, mas centenas de outros convidados. Portanto, fica claro, evidente, transparente, que jamais tive qualquer influência, seja no pensamento do presidente ou qualquer outro suposto gabinete paralelo. Então tá aí, ó, jamais teve conhecimento de qualquer governo paralelo, não, né, gente? Gabinete paralelo. Nunca participou de reunião a sós com Jair Bolsonaro, negou também ter financiado qualquer espécie de comunicação sobre medicamentos. E aí, o que não foi respondido? O que os senadores também gostariam de saber e que ele acabou não respondendo? Sobre vacinas, atuação no governo federal, relação com o líder do governo na Câmara, com o Ricardo de Barros, que também está aí sob investigação da CPI, a questão de se ele tomou ou não a vacina para a Covid. E aí, teve também ali um momento merchan, ou pelo menos a tentativa de um merchan do livro que fala da vida do Wizard. Vamos conferir, porque isso deixou os senadores brabos. Mas você não pode nem dizer qual é a sua religião. Eu gostaria de sugerir a todos que tenham interesse em conhecer um pouco mais da obra humanitária que eu realizei em Roraima. Uma questão de ordem, senhor presidente. Não, eu queria só... Senhor presidente. Só falta fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Vai vender livro coisa. aqui não. Se o depoente... Não vai vender livro aqui não. Se o depoente não se dispõe a falar, ele não tem direito a fazer proselitismo, autopropaganda, autopromoção, porque isso é um escárnio, um desrespeito a esta comissão. Pois é, se não vai falar, não vai falar do livro também não, meu amor. Apesar Exato. de que o livro tá lá, né? Pra agora quem quiser ler, ficou curioso, a gente já tá sabendo que tem o livro. E a senadora Elisiane Gama aproveitou a fala dela para também trazer algumas colocações religiosas. O Wizard é bastante religioso, é mormon, inclusive. E ela... Tem 4 mulheres. É bom. Não, na igreja oficial mormon não é mais assim, não. Ah, mas eu sou da antiga. Você é da antiga. A gente entrar nessa discussão não vem agora... ao caso. A questão é que ele é mormon, ele chegou com um versículo, ele falou de Deus também no início lá, no pronunciamento dele. E aí, a senadora Elisiane Gama também trouxe algumas colocações aí a respeito de religião. Olha o que disse a senadora. Quando a gente vê um vídeo aqui, o senhor rindo da morte de 5 pessoas, aí o senhor diz, olha, elas morreram porque não tiveram isolamento. Que fosse uma pessoa, senhor Wizard. Uma vida vale muito, significa muito. E no Evangelho de Jesus Cristo, que é a graça, que é a solidariedade, que é a partilha, significa muito. Não é mais olho por olho, nem dente por dente, nem o fio da espada, é o perdão, é a paz. E é exatamente isso que Jesus Cristo realmente nos ensina. É por isso que Jesus, senhor Wizard, ele era muito revoltado com hipocrisia. Ele era muito revoltado quando alguém não cumpria aquilo que ele determinava. E algumas vezes ele foi até um pouco mais áspero, sabe? Ele chamava de hipócrita. Tá aí a fala da senadora. Muita gente elogiou, achou que ela fez uma colocação boa, já que ele tinha trazido, né, essa história da religião para algumas colocações dele. E outras pessoas acharam que, gente, que papo é esse, entendeu? De Jesus, essa discussão a respeito, né? CPI, Covid. E uma das pessoas que fez um tweet a respeito disso foi a jornalista Amarilis Pereira Jorge. Ela escreveu assim no Twitter, ó, o Estado é laico, parem de falar em Jesus. Ficou braba no final. O Adriles gosta de falar palavrão no programa, ele vocalizou. Aí, o que acontece? Isso também reverberou, né? Reverberou, as pessoas também, nossa, qual o problema de falar sobre Jesus? Ou que verdade, chega de falar, é outro assunto e tal. Então tá dada a polêmica aí, inclusive, se o Adriles achar que a senadora descaracterizou uma fala do Wizard na questão da risada, que você já estava colocando aqui, enquanto a gente acompanhava o que disse a senadora, a gente tem os 2 vídeos que também estão repercutindo na internet, que são essas entrevistas do Wizard em que ele Pode fala chamar um ali, desses vídeos, Paulinha.
a respeito de 5 mortos, ele fala da cidade de Porto Feliz. Então, se quiser, passa aí o primeiro vídeo. Pode mostrar um. Do Wizard. 5 óbitos de Covid. De fato, teve 5 óbitos, mas sabe quem são os 5 óbitos? Aqueles que ficaram em casa, que não foram em busca do tratamento. Quem não pode ver em imagem... Estava ironizando uma medida profilática mal feita, só a expressão dele é exatamente a expressão que o Adriles caracterizou como ironizando. Então, ele estava ironizando as mortes. Ele traz aí, morreram ironizando uma medida profilática mal feita. 5 que morreram... Não foi dos mortos que ele estava ironizando. Para mentira, Calma, Adriles. Eu tô falando da expressão dele. O nosso Quem toma público pode interpretar morre, como bem entender, porque o vídeo é esse. E tem o outro também da entrevista com a Leda Nagli, que esse também viralizou. Outro não vi. Basicamente o mesmo assunto e basicamente a mesma fisionomia, a mesma reação. Não sei se tem o vídeo, se quiser colocar aí também para as pessoas poderem ver. Pode aumentar. Ninguém morre de Covid-19 em Porto Feliz. Está morrendo no Brasil inteiro, menos lá. Daí alguém que está sintonizado conosco vai dizer, mas Carlos, acabei de entrar aqui no site do Ministério da Saúde e eu vi que lá tem 40 óbitos de Covid-19. E você tem razão, tem 40 mesmo. Mas sabe quem são esses 40? Aqueles que ficaram em casa e que não procuraram atendimento médico imediato. Tá aí. Então é basicamente o mesmo ponto e a mesma expressão. E aí os ouvintes podem interpretar como quiserem. E agora os jogos aqui do Morning Show estão abertos para a análise aí do depoimento do Wizard na CPI da Covid. Muito bem. Ele não falou nada na CPI, mas aqui a gente fala. Joel Pinheiro da Fonseca, você começa. Carlos Wizard silenciou, e eu vou retomar aqui o que dizia o Onyx Lorenzoni sobre quem silencia em CPI. Ele falou numa CPI anterior, mais antiga, em 2015, disse que quem se vale do direito de ficar calado tem coisa a esconder. Só bandido usa isso. Quem está falando é o atual ministro Onyx Lorenzoni, tá? Não sou nem eu. Carlos Wizard ficou em silêncio porque tem a esconder. Porque chefiou, junto com sua guru, Nise Yamaguchi, um gabinete paralelo de assessoramento e de estratégia para o governo federal, feito sem nenhuma transparência, a gente nem sabia que eles estavam orientando o governo, feito à revelia, indo contra até as evidências científicas e os técnicos do próprio Ministério da Saúde, e ele admitiu ali, como ele já tinha dito em entrevistas abertamente antes, recebeu uma missão do ministro Pazuello. Ele não queria receber por isso. Ora, se ele está dizendo que está fazendo pro bono, então ele estava fazendo um trabalho pelo qual ele se recusou a receber. Ele tentou ser secretário lá atrás, lembra? Ele chegou a ser brevemente nomeado como secretário, deu uma polêmica de alguma besteira. Foi especulado até para ser um ministro da saúde. Exato, foi especulado até como ministro, esqueci até qual foi a polêmica, mas logo retiraram que ele falou alguma asneira muito grande, alguma coisa assim. Ele negou, ele colocou em dúvida os números de mortos por Covid. Com qual evidência? 0. A mesma evidência que ele usa para defender até hoje a cloroquina. Teve aquela exclusão dos dados do Ministério da Saúde, lembra, Joel? Bem naquela época também, né, que deu até problemas e diversos órgãos de imprensa começaram então a fornecer, com as secretarias, o consórcio de imprensa fornecia o número de mortes, já que o Ministério, por alguns dias ali, parou, depois acabou normalizando, depois voltou. Mas o fato é esse, assim como ele não tinha evidência nenhuma lá atrás, agora também, sem evidência nenhuma, tentou enganar o Brasil em nome de um tratamento precoce que não funciona. E no vídeo da Leda Nagli ele vai além, hein? Ele fala do tratamento até profilático, ou seja, comece a tomar os remédios antes mesmo de você pegar a doença, porque daí você vai estar protegido. Mentira! Cidades tomaram isso, pessoas acreditaram nisso e morreram, vejam só, na mesma taxa de pessoas que não tomaram. Ele mente com desfaçatez e mais, com crueldade ao debochar das mortes de quem supostamente, segundo ele, quero saber de onde ele tirou isso, mas de quem não tomou o remédio e veio a falecer. Então a gente viu aí uma mistura do cinismo, do deboche e da mentira descarada mesmo. Por quê? Porque ele estava junto daqueles negacionistas que não queriam nenhuma medida de isolamento. Qualquer medida de isolamento era vista como, não pode ser. Toma cloroquina, resolve. Cloroquina não resolveu. Manaus, que foi o palco de ensaio disso, está aí para provar. Acreditavam na imunidade de rebanho, defendiam a imunidade de rebanho, como o Adriles defendia. Por favor.
e queriam levar muito mais mortes no nosso país. Ele cita Deus aí, cita Isaías, como se Deus... Tô finalizando, só para a questão de Deus. Cita Isaías, para mim, é totalmente livre a pessoa citar a sua religião, sim, no debate, mas eu lembro para ele das palavras de Jesus, sim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus usava as suas máximas condenações justamente para quem hipocritamente usava da religião e das escrituras para defender o mal. Okay. É o que fez Carlos Wizard. E você? Olha, a senadora tem toda a razão. Realmente, muitas das pessoas usam da palavra cristã, de Jesus, de Deus, da Bíblia, como instrumento do mal, pervertendo e subvertendo a realidade, usando a lei divina exatamente para aplicar o mal, que é exatamente o que faz a CPI, que tenta criminalizar pessoas como Carlos Wizard, que vieram de baixo, que instrumentalizou seu trabalho para gerar trabalho, renda, que instrumentalizou a sua pessoa para tentar dar alguma alternativa ao combate a uma doença que não havia um remédio absolutamente objetivamente que pudesse salvar as pessoas, que não havia na época uma vacina que pudesse absolutamente salvar as pessoas, né? Isso é exatamente um combate contra um tipo de tirania, e essa tirania se traduziu, na verdade, em um tipo de isolacionismo que não salvou uma única pessoa, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, como se vê na Argentina agora, que você tem um número recorde de pessoas, sendo que é o país que mais se isolou no mundo. O silêncio de Wizard, Joel Pinheiro da Fonseca, eu acho que se assemelha ao silêncio de Jesus Cristo, quando indagado por Herodes, quando questionado por Herodes, ficou em silêncio, para não dar pérolas aos porcos, para não saciar essa sede de fome, de morte, que é o que a CPI quer fazer. O cara debochou de morte. Ele estava debochando exatamente de um tipo de atitude profilática, de um tipo de instrumentalização profilática que não deu certo. Ou seja, ele estava exatamente predicando algum tipo de tratamento imediato que pudesse minorar os sintomas da doença e melhorar a perspectiva de vida dessas pessoas. E isso tudo foi comprovado no mundo, não só no Brasil. Ou seja, hoje até a ivermectina, que foi demonizada, inclusive por você aqui, está sendo exatamente pesquisada como um ativo, um princípio exatamente que possa ser eficiente no combate à Covid-19. Satânica, essa sim, é a CPI dos bandidos que tentam demonizar pessoas que, pelo seu trabalho, pelo seu voluntarismo, são chamadas, como você chama, de assassino aqui. Um homem que se dispôs a não ganhar um tostão, de estabelecer um tipo de gabinete paralelo que nada. Devia ser um gabinete permanente de discussão científica sobre possibilidade de salvar vidas. Quando você coloca, você empicha o nome de assassino, a Wizard, a Nise Yamaguchi, a Osmar Terra, qualquer outra pessoa que pode até ter errado no curso de tentar salvar vidas, você está sendo como Herodes, ou Joel Pinheiro da Fonseca. Você está exatamente atacando aqueles que tentam fazer algum tipo de medida para poder salvar vidas. Isso não é hipocrisia, Joel. Carlos Wizard não é hipocrisia. Isso é uma tentativa de salvar pessoas. Ajudou a matar. Não faça isso, cara. Ajudou a matar. Olha só. Ajudou a matar. É óbvio. Digno. Isso é óbvio. Isso é uma charlatão que vende remédios que não funcionam ajuda a matar. Você é Satanás, Adriles. Um charlatão que usa remédios falsos. Vai de reto. Pode desligar esse microfone. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô de saco na lua de falar de cloroquina. Se falar então de ivermectina, eu fico doido. Então, a gente já falou aqui, vocês já comentaram e o negócio é seguir em frente.